Olá pessoal, nona partida do Mundial de xadrez entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi, jogada no dia 7 de dezembro de 2021. Tivemos o dia de folga e o Jan voltou com C4, com novidade. Olha aí, o Magnus joga E6, vem G3, D5, tentando trazer para as linhas do gambito da dama recusado, ou melhor, uma catalã, né? Porque vai ter bispo G2 e cavalo F3, mas a partida segue outro curso. C4, quando o Carlsen joga E6, ele já evita um monte de teoria da inglesa simétrica, que é isso aqui, e da siciliana invertida, que é uma linha clássica também na inglesa, certo? Então o Carlsen já evita um monte de teoria. Parece que traz com esse lance aqui, perdão, G3, D5, parece que traz para um contorno de gambito da dama, o catalã. Aí o Lia joga bispo G2 e o Carlsen joga D4, que aí realmente rompe essas linhas mais tradicionais e tenta montar uma Benoni com cores invertidas, né? Que é uma defesa também bastante complexa. Veio o cavalo F3 e agora o Carlsen faz a defesa do ponto forte, né? Parafraseando aí Nizovic, né? Qual é o ponto forte que o Carlsen vai determinar nessa posição? O peão de D4. Então primeiro ele joga cavalo C6, roque e bispo C5, todos fortalecendo o peão. D3, cavalo F6, cavalo de BD2. Então abertura aí normal. A4, cavalo B3, bispo E7, afastando aí o bispo do ataque. E3. Bom, aqui o Carlsen joga D por E3, o que eu achei bastante razoável. Claro que tem partidas com E5, mas o E5 permite a abertura da coluna E para as brancas, né? E esse peão fica mais fraco no centro, na nossa visão. Como, por exemplo, nessa partida aqui. E, bom, eu acho que tá mais difícil de defender esse peão e as brancas têm uma coluna livre aí, certo? Então, tomando o peão, o Carlsen evita tudo isso e veio bispo por E3. Agora, parece uma siciliana invertida, na verdade, né? Porque tem toda uma estrutura de dragão aqui, né? Quem joga siciliana dragão tá reconhecendo o peão de C, aqui o bispo fianquetado, enfim, né? Faltava o cavalo estar em C3, né? Veio o cavalo G4 do Carlsen. Bispo C5. Então, não cedeu o par de bispos, né? Então, tentando trocar um bispo pelo outro. Roque, D4, fortalecendo o bispo no centro. A4. E agora, se remover o cavalo, o Carlsen troca os bispos e as brancas perdem o centro, né? Por exemplo, que eu me refiro a perder o centro é isso, tá? Então, A4, então o Ian troca o bispo por iniciativa própria, dama por E7 e agora coloca o cavalo nesse posto avançado aí e mantém o centro. Então foi uma boa escolha. A3 do Carlsen e aí todo mundo ficou discutindo B4 com uma iniciativa para as brancas, né? Depois de torre B1. Aí o cavalo volta, mas aí tem o ponto B7 que está fraco. E, enfim, as brancas estão com iniciativa aqui, certo? Mas ele tomou o peão. O Ian tomou o peão, que eu também não vejo maiores problemas. Torre D8, cavalo B3, cavalo F6, torre E1, dama por A3. Situação igualada, certo? Pode-se dizer que esses peões no centro aqui são colgantes, mas a situação parece equilibrada.
a gente não tá no final, então esses peões também não são fáceis de atacar. Dama E2, H6, H4, bispo D7, cavalo E5, ameaçou o bispo volta para E8, uma peça aí de defesa, dama E3, dama B4 para evitar as saídas do cavalo e trocar as damas, né? Torre de E para B1, colocando a torre na mesma coluna da dama adversária. E aqui o Carlsen troca os cavalos. Cavalo por E5, D por E5, cavalo G4 contra-ataca a dama, se houvesse alguma saída de peça aqui atacando a dama dele. Veio dama E1, e essa manobra do dama E1 permite um ganho de peão, pessoal. Vamos acompanhar. Dama por E1, torre por E1, porque agora o Carlsen é obrigado a perder um tempo com H5, porque veja que se não joga H5, se joga, sei lá, só para ilustrar, tá? Bispo aqui, cavalo está sem casa, certo? O cavalo está preso. Então, H5 forçado, o que dá tempo para o Ian ganhar o peão lá de B7. E aí o bispo vai. O bispo vai, certo? E aí nós temos uma situação em que nós temos dois peões fracos, certo? E esse bispo tem que voltar. Porque ele está muito avançado no campo adversário, sem peças para ajudar a defendê-lo. Isso é muito importante. E talvez um plano aqui muito interessante para as brancas fosse começar a avançar esse peão de A. Numa partida entre amadores ou na internet, eu tenho certeza que esse plano teria alta probabilidade de sair vencedor. E aí o Carlsen joga torre A4, impedindo esse plano e expondo a fragilidade dos peões brancos. E aqui, praticamente qualquer lance das brancas continuaria tendo jogo, menos o lance que o Nepo fez. Infelizmente o Nepo fez um erro muito grave, uma legítima capivarada, eu não queria usar essa palavra, mas não tem outra, tá? Ele jogou C5. E agora, pessoal, se você não viu a partida ainda, dá uma pausa e tenta descobrir o lance vencedor do Magnus Carlsen. Bom, pessoal, o tema é muito parecido com o que estava acontecendo com este cavalo aqui, certo? C6. C6 e o bispo branco não volta mais. Ele está sem casa, deram um checkmate no bispo, só falta atacar o bispo e capturar. Porque ele não volta, C6, a diagonal está completamente bloqueada, e todas as casas de destino estão atacadas por uma das torres. Perdeu peça. Então, lamentável, muito triste mesmo esse lance, né? Enquanto que qualquer outro lance aqui, joga torre C1, joga bispo F3 ou bispo E4, enfim, qualquer outro lance não perdia o bispo e continuaria o jogo com chances, ainda com um plano potencialmente perigoso aqui de avançar o peão de A. Como foi perigoso na partida, foi realmente perigoso. Então ele jogou F3, atacou o cavalo, depois de 20 minutos, né, para tentar se recompor, presumo. Cavalo H6, torre E4, torre A7, atacou o bispo, defendeu o bispo, atacou o bispo de novo. E agora não tem mais. Não tem mais o que fazer, né? Porque captura aqui, a torre cai. A4, agora, um pouco tarde. Torre por B7, torre B6. Então ficou um lance interessante esse torre B6, porque, de certa maneira, agora as brancas vão ter um certo bloqueio na posição. Vamos ver, torre B6, C por B6, torre B6, cavalo C5. Esse lance aí. Então esse lance aí segura o bispo lá, parece que as pretas não tem uma peça a mais, né? Então esse ficou um grip na posição, como se diz. Cavalo F5, A5 ameaçando a torre, torre B8, A6. Olha aí como esse plano era bonito, né? Só que tinha que ter o bispo, né, gente?
Cavalo por G3, aqui o Magnus calculou, né? E a gente consegue também, ó. Se a branca ameaçar o cavalo, tem cavalo F5, cavalo D7 e cavalo C8 em tempo de segurar o peão em A7. Seguiu então cavalo A4, C5, e aí o cavalo A4, a ideia aqui, vamos dizer que desce, joga assim, assim e assim, né? Ganhando uma torre. Então, o que deveria fazer, né? Deveria, o Magnus então tem que contrapor esse plano. Jogou o C5, veio o A7 de qualquer maneira, e ao invés de jogar torre A8 e cavalo B6, como a torre não protege ainda o peão, porque tem o cavalo no meio, torre D8, cavalo por C5 e bispo C6. Bispo C6 aí segurando, pode até perder, não perde, né? Não perde o bispo porque tem a torre, mas pode até perder a peça, que a situação de peões aqui não tem mais condições para as brancas, né? Voltando para o que aconteceu na partida, foi A7, torre D8, cavalo por C5, e torre A8. E aí o Nepo abandonou, certo? É um final que não tem o que fazer, certo? Esse peão não vai coroar, o cavalo volta por esse caminho aqui, F5, E7, C8, ou C6, C8, né? C8, porque o bispo fica em C6 para poder segurar a casa aqui, caso venha algum ataque, né? E qualquer tentativa de reagrupar o cavalo, por exemplo, para ir para B6, vai colocá-lo em A4, o que corta a defesa do peão, e aí perde o peão. Então não tem o que fazer, né? E aí aqui a peça a menos vai ser decisiva. Então uma lástima, né, pessoal? Uma lástima, eu ia perder desse jeito, né? Com um erro básico de cálculo, com uma posição que tinha recursos, né? Uma posição que tinha coisa para fazer. Uma pena mesmo. Talvez a responsabilidade foi esse momento aqui, né? Em que ele jogou C5 para livrar o peão. Mas é o tipo do caso que vale mais a pena até entregar esse peão para ganhar tempo com o peão de A, né? Vamos dizer bispo G2, torre aqui, ganhar tração com esse peão, né? Isso por si só já é mais interessante do que o que aconteceu na partida. Opa, torre A8 não pode porque o bispo captura, né? Bom, então, quer dizer, só jogar o A4 já não fica fácil para as negras, né? Então, uma pena. Eu acho que pesou sobre as costas dele a responsabilidade de ser um jogador russo com oportunidade de trazer de volta para a Rússia o título mundial que foi por toda a metade do século passado, exceto ali o período do Fischer, entre 72 e 75, que foi um americano que ficou com o título, e ele não perdeu, né? Ele não jogou com o Karpov, né, em 75. O resto, todo o período, de 48 em diante, ficou o título mundial com um jogador soviético, até o Kramnik perder para o Anand, né? Até o Kramnik perder para o Anand. Então, quer dizer, eu acho que pesou essa responsabilidade em cima do Ian de trazer isso de volta para a Rússia, e ele ter o nome marcado aí entre os grandes do xadrez russo barra soviético, era soviética, né? Ter junto com os grandes nomes aí, acho que pesou e ele colapsou de certa forma, né? O que é muito triste. Muito chato ver um grande jogador perder dessa forma, quer dizer, porque não é o Magnus que está ganhando, é o Ian que está perdendo, né? Isso é que eu acho
chato, mas é do esporte, né? É do xadrez. Quando um time ganha é porque o outro perdeu, né? E aí a gente vê assim, mas se a gente também não pode tirar o mérito do Carlsen, que é um jogador impecável, né? Impecável. E ele também tem mérito ao propor uma coisa completamente inusitada, diferente na abertura, não inusitada, mas eu digo assim, inusitado que ninguém esperava um lance mais ousado. Então o Carlsen tem seus méritos também, que não estão aparecendo, né? Por quê? Porque o Ian erra antes, o que é uma pena. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.